Muito. Porque, na realidade, a gente estuda muita coisa, né? Mas se a gente não tiver esse conhecimento, não for aplicável, né? Ele não der resultado, também é um conhecimento um pouco inútil, né? É. Então, a gente, na medicina é assim, né? Eu vejo um pouco na minha trajetória, é isso, né? Eu comecei fazendo a faculdade de medicina, eu já pensava desde o início, assim, de fazer a homeopatia, a acupuntura, né? Uhum. Pensava nessas outras racionalidades médicas, né? Porque eu tinha uma crítica ali desde o início da faculdade com aquela história de passar nas enfermarias e daí se refere a um paciente pela doença, né? Uhum. Muitas vezes não É. sabia a história daquela pessoa, né? O que estava por trás, as escolhas que ela teve e tal, não tinha nem tempo para isso. E claro, isso vai incomodando a gente durante a faculdade de medicina mais tradicional, né? E você vai tentando sobreviver a uma faculdade de medicina, né? Eu diria que é um pouco isso. E no final, né, tem uma hora que chega no final e você se torna médico. E aí também é difícil porque você tem todo aquele conhecimento, mas você exerceu pouco a prática, Uhum. né? E as habilidades de um bom médico, elas não estão só nesse conhecimento técnico, né? A gente sabe disso. A gente precisa ter uma habilidade muito grande de comunicação, que muitas vezes nas faculdades de medicina a gente não aprende, né? A gente vai aprendendo Uhum. aos trancos e barrancos assim durante a nossa trajetória profissional, né? Então Uhum. fui também percebendo essa demanda de melhorar a comunicação, de conseguir ser empático, outras habilidades que a faculdade muitas vezes não enfatizou muito, né? Uhum. E aí depois, mas daí é aquela coisa, né? Depois no mundo do trabalho você passa a fazer escolhas, né? Eu fui escolhendo realmente aquilo que eu sentia que tinha mais razão, que mexia mais comigo, que tinha me movimentava mais como ser humano, né? Que era justamente isso, basicamente racionalidades, abordagens, olhares que olhassem prioritariamente para a saúde da pessoa, para a vitalidade da pessoa e não apenas que focassem na doença. Não que a doença não seja importante, eu acho que a medicina tradicional tem uma contribuição muito importante e quando as coisas estão num desequilíbrio muito grande, ela é Uhum. muito importante e também para coisas, quadros muito agudos que estão Uhum. ameaçando a vida da pessoa, ela salva vidas, né? Mas eu gosto de fazer mais o trabalho mesmo de profundidade, né? Uhum. Então, depois que a pessoa sair dessa fase de urgência, de emergência, em que ela conseguiu controlar um pouco essa doença, a gente precisa olhar para outras coisas, né? Então, eu fui investindo na minha formação nessa direção, né? Fiz várias coisas ligadas ao campo da psicologia, porque era necessário para ampliar esse olhar. E tem muito a ver também, né, Eliane, que acho que com esse tema que você está escolhendo trazer aqui, que é a questão da espiritualidade. Eu Uhum. acho que se não fosse a espiritualidade, né, e no meu caminho espiritual, o budismo, né, é o meu caminho espiritual, foi uma escolha que eu fiz num determinado momento da minha vida, né? Então, se não fosse essa escolha e tudo que o budismo propõe, eu acho que talvez eu não estaria continuando esse caminho, talvez estaria em outro processo, né? É Porque a gente verdade. sabe que olhar as pessoas, trabalhar com muitas pessoas doentes, muitas pessoas debilitadas, muitas histórias complicadas de família, é uma Uhum. coisa que você precisa ter uma estrutura muito forte, né? Você tem É. que ter assim um alicerce, uma visão também que ajude a lidar muito com todas essas coisas. E É. eu acho que o budismo com certeza me ajudou imensamente, né, a poder continuar e sustentar tudo isso. Eu acho que até hoje. Oi, Voltou. agora voltou? Voltou. Isso. Eu só terminei aqui, né, de compartilhar com o pessoal que, no meu ponto de vista, o budismo, né, Uhum. e toda essa espiritualidade, com certeza, é um alicerce fundamental para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, com Uhum. motivação, aprendendo a não me desgastar tanto no processo de atender as pessoas, que é Uhum. um processo que acontece muito com os curadores, com os médicos, com Uhum. qualquer profissional que toque as pessoas, que converse com as pessoas, né?
Uhum. E assim a gente vai indo, né? Então é uma trajetória assim que eu sinto que estamos aí, estamos no processo, sempre tem Uhum. coisas para aprender, para aprofundar, né? É Uhum. muito importante a gente tentar cultivar a humildade, né? De que a gente também erra, a gente também às vezes não propõe bons tratamentos, às vezes a gente não consegue propor coisas que seriam melhores para a pessoa, isso faz Uhum. parte também, né? Uhum. Mas isso tudo é combustível para a gente procurar mais, estudar mais, Uhum. perceber mais a fundo e assim vai, né? É, isso mesmo. E você tocou num ponto aí super interessante, né? Como que essa questão do paradigma, ela permeia todas as nuances, né, da nossa relação com o mundo. Porque até essa coisa que você colocou realmente, né, do médico, de um modo geral, ele ter essa postura mais fria, mais distante, né? Eu entendo assim que dentro do paradigma que ele atua, realmente não tem como ser de outro jeito. É o que você falou, você consegue ser de outro jeito porque você já está com a mente em outro paradigma, né? Já são outras bases que a sua mente está operando. Então, você veja como isso realmente acaba definindo tudo na nossa vida, né? Nos níveis assim mais detalhes assim e que vão fazer toda a diferença, né? Com É, certeza, né? Eu acho que a visão quando uma pessoa chega até você, né? A maneira como você olha essa pessoa já muda completamente a forma como aquela relação vai acontecer. Eu é, acredito muito nesse termo, né, que a gente chama, eu gosto de chamar de campo terapêutico. O campo terapêutico depende do paciente e depende da percepção do médico ou do sim. profissional da saúde. Então, se a gente aprofundar, eu acredito muito nisso. A gente não é Buda, né? A gente não é nenhum ser iluminado, mas se a gente aplicar aquilo que a gente sabe que faz bem, se a gente for um bom exemplo e a gente estiver muito aberto para esse campo, sem julgamentos, né? Eu acho que essa relação terapêutica com o paciente ela pode decolar, ela pode ser muito boa, né? É, Então é isso que a gente trabalha, a gente treina para chegar nesse estado cada vez mais direto e com mais pessoas, né? Porque às é. vezes você aprende a atender bem um perfil de pessoa e um outro perfil você tem mais dificuldade, né? Mas à Uhum, medida em que eu acho que vai passando o tempo da trajetória do médico, do profissional da saúde, ele vai aprendendo a cada vez se diversificar e ter uhum. mais habilidades em lidar com as pessoas diferentes, né? É, na física quântica a gente vê essa questão do observador, né? Que a gente chama de realidade, é um processo de relação, né? Que na verdade não existe aquela realidade pré-existente como a física clássica, né? Esse paradigma clássico acreditava. E esse olhar do médico, né, constrói, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso, assim, porque de certa forma é uma relação de é como se o médico tivesse um certo poder, né? Ele está ali como uma pessoa que tem o conhecimento, né? Então, se ele, né, o olhar que ele coloca ali em você faz muita diferença, né? Nos estudos aí da medicina quântica, uma vez eu cheguei num artigo que falava que 70% do sucesso de um tratamento se deve a essa relação do médico com o paciente. Eu achei assim, uma porcentagem muito alta, né? Achei muito interessante. Então, coisas que na academia, né, ficam de lado, né? A academia se prende muito à técnica, né? A parte técnica da coisa, né? E Isso, ainda mais quando a gente fala da medicina tradicional, a parte técnica ela fica mais preponderante porque é assim, né? Você tem que aprender a encaixar aqueles sintomas que a pessoa está tendo num diagnóstico e dentro desse diagnóstico existe um tratamento que já foi experienciado, uhum, que já foi testado e que tem efetividade, né? Os estudos apontaram efetividade. Tudo bem, uhum, então a gente está falando de controlar doenças, né? Então, dentro disso é muito racional, é muito assim, essa percepção técnica das coisas, né?
Mas quando a gente fala de uma medicina mais abrangente, né, que é isso que você está chamando de quântico, a gente fala nesses vários sistemas, seja da medicina chinesa, da homeopatia, das constelações, do mindfulness, todos esses campos terapêuticos mais amplos, a gente vai precisar não tratar a doença em si, porque na realidade a gente vai estar mexendo com os processos. Né? Então, por exemplo, ao invés de eu tratar o colesterol, eu vou olhar o que gerou o colesterol aumentar, né? O que está acontecendo no organismo, seja em termos de hábitos, ou de má funcionamento, ou de desajustes, né, funcionais, que estão levando a acumular esse colesterol. Eu não vou me contentar em dar uma estatina para baixar o colesterol do paciente. Então, é um olhar bem diferente, e ele vai exigir do médico que trabalha com esse paradigma uma habilidade de ouvir mais, de entrar mais na dinâmica. Né? Então, ele para de olhar tanto o sintoma, que é só a ponta do iceberg, e ele vai querer entender mais a fundo o iceberg como um todo. Né? Então, ele vai começar a aprofundar mais. Dá um outro exemplo assim, para as pessoas, para ficar mais claro. Né? Por exemplo, a pessoa lá vai no endocrinologista porque está sentindo cansaço, cabelo quebradiço, está engordando, está com uma disfunção da tireoide. Aí, às vezes, ela vai lá no endócrino, ele pede lá as funções tireoidianas, pede o ultrassom de tireoide e identifica que tem um hipotireoidismo e vai dar um tratamento, vai dar lá um hormônio para a pessoa tomar. Ok, até aí tudo bem, a pessoa vai se beneficiar, ela está com a doença mais controlada, mas a questão de quem trabalha com uma medicina mais ampla, né, que essa é a proposta do trabalho, a gente não só vai dar um alívio para essa falta de hormônio que ele está tendo no corpo, mas a gente vai olhar assim, o que gerou essa tireoide disfuncionar. Às vezes, por exemplo, em casos autoimunes da tireoide, tem problemas lá no intestino, e isso vai estar relacionado a um hábito alimentar dele que ele nem questiona. Né? Muitas vezes, então, a medicina tradicional ela nem chega nessas racionalidades, nessa forma de compreender. Ela vai olhar para a glândula, para a doença ali localizada, compartimentalizada no corpo. Né? Então, o paradigma cartesiano mesmo, né? Que separa tudo. É divididinho, né? Então, realmente, a gente sabe que o corpo ele está integrado completamente, cada vez mais que você se permite ouvir as histórias das pessoas com profundidade, a gente consegue perceber que as doenças, o psico e o emocional, e o físico e o mental, não tem divisão. Não tem divisão absolutamente, né? Então, às vezes, uma doença começa num nível mais físico e vai influenciar a parte mental, emocional. Às vezes, um transtorno mental vai influenciar o corpo físico. Às vezes, uma questão ambiental vai ter uma influência. Às vezes, um acontecimento familiar. E assim vai, né? Então, realmente, a gente precisa ampliar o olhar. Só que ampliar o olhar dá mais trabalho. É mais complicado. Você tem que ouvir mais as pessoas. E, às vezes, os médicos, assim, da medicina muito cartesiana, eles não foram preparados para isso. Eles se sentem extremamente desconfortáveis nesse papel. Eu ia falar disso agora. Porque foi o que você falou no início da conversa, né? Aí você, como um praticante de meditação de muitos anos, né? Essa prática toda do budismo e tal, te prepara também para essa proposta, né? Porque o paciente também, né? O paciente também, ele já tem que estar aberto, né? Porque muitas vezes o próprio paciente também não quer mexer em muita coisa, né? O paciente, doutor, passa um remédio aí para o sintoma e deixa isso para lá, né? Tem muito paciente que ainda está nesse... Né? Eu vou aproveitar isso que você está falando, que é uma coisa muito legal, assim, que hoje mesmo eu tive que mandar um áudio para uma paciente assim, de uns 5 minutos. Porque, veja, às vezes a gente tem que trabalhar muito com essa questão da expectativa também do paciente. O paciente, às vezes, tem um quadro lá. Essa paciente, por exemplo, ela tem um quadro de dor crônica, de artrose em várias articulações do corpo, e é uma história de pós-menopausa, que nunca fez modulação hormonal, é uma história de vida bem complexa que ela está passando, o momento e tudo mais. Então, tudo isso, né, traz esse impacto da piora da dor dela. E ela começou um tratamento, e a gente está fazendo, só que ela não melhorou na velocidade que ela imaginava.
Só que talvez a expectativa que ela colocou nessa melhora é um tempo irreal, assim, né? Imagina, às vezes a pessoa adoeceu por 20, 30 anos e ela tem uma expectativa que com uma consulta e algum tratamento auxiliar ela vai sair completamente daquela situação, né? Por quê? Porque existe toda uma cultura que se criou de que o sintoma eu controlo com medicamento, eu tomo e acabou o sintoma. E quando a pessoa vem, por exemplo, uma perspectiva dessa que eu estou propondo, né? Às vezes eu vou tentar tirar remédio, porque a gente sabe que remédio não faz bem para a saúde. Remédio tem que ser uma coisa temporária. Se a gente conseguir tirar, vai ser melhor para a saúde da pessoa. Às vezes a pessoa precisa tomar, mas se a gente puder tirar, é melhor. Só que isso vai fazer, quando a gente tira a contenção química, de que o corpo vai começar a voltar, né, a demonstrar o que não está bem. E aí entra o desafio de você conseguir instigar nessa pessoa de que ela precisa fazer ajustes na vida dela. Ela precisa fazer exercício físico, ela precisa saber comer melhor, ela precisa dormir direitinho, ela precisa, às vezes, uma terapia, às vezes ela precisa investir mais em autoconhecimento, né? Mas daí é um processo que às vezes leva tempo, né? A alma precisa de tempo, às vezes, para se ajeitar, né? É verdade, é verdade. Mas em algum momento não vai dar para escapar mais, né? A gente vai escapando, escapando, escapando. É isso que acontece. Então, assim, quando as pessoas começam a entrar naquela fase em que tudo começa a pipocar, né, de doenças, muitos problemas, muitos sintomas, e é um remédio para isso, um remédio para aquilo, é um especialista disso, um especialista daquilo, quer dizer, ela está abrindo mão, né, do poder dela de autogerenciamento desse gene, inclusive, né? Eu estava fazendo uma live esses dias sobre expressão gênica. Esse epigenoma, ela está abrindo mão de mexer nesse epigenoma e delegando excessivamente para os médicos de cada compartimento do corpo de que eles cuidem dela, de que eles controlem, né, a doença, os sintomas e tudo mais. Então, isso é um grande pesar, porque daí para a pessoa recuperar essa autonomia, essa força de ela acreditar que é possível influenciar a expressão desses genes novamente, às vezes ela tem que passar por um processão, né? Aí eu sempre brinco, quando eu falo para as pessoas, se você vai no médico, você vai começar um tratamento e ele já fala assim para você, olha, você tem esse problema e você vai precisar tomar esse remédio para o resto da vida, eu já falo, vai embora, procura outro. Porque como que a gente tem o direito de falar para uma pessoa, por mais que seja uma doença super crônica, super degenerativa, pode ser uma esclerose múltipla, como é que a gente tem o direito de chegar para a pessoa e falar, você vai ter que tomar remédio o resto da vida? Você não sabe o que vai ser amanhã. Você não tem a visão, né, a clarividência do que vai acontecer com o corpo da pessoa. Né? Então, assim, às vezes eu falo, olha, acho que você precisa de um remédio químico nesse momento da sua vida. Mas eu quero que a gente siga para que logo que você estiver melhor, mais estável, mais equilibrado em geral, a gente possa tirar. E desconstruindo essa ideia de que é essencial a pessoa estar tomando um remédio pro resto da vida. Que é uma coisa que é muito comum no consultório. Ah, eu preciso tomar esse remédio pro resto da vida. Omeprazol, eu preciso tomar pro resto da minha vida. Ah, esse remédio para asma, eu preciso tomar pro resto da minha vida. Esse remédio psiquiátrico, esse antidepressivo, eu preciso tomar pro resto da minha vida. E é difícil você quebrar isso, porque a indústria seduz e entra na mente das pessoas, e as pessoas realmente passam a funcionar com dependência. Eu acho que isso é quântico, né? No momento em que a pessoa quebra essa crença de que ela precisa desse remédio e ela precisa tomar pro resto da vida, já deu um salto ali e o corpo vai começar a responder de uma outra forma. Eu acredito nisso porque eu vejo isso. Não é uma questão da ideia do Luiz. Eu vejo isso acontecendo nos pacientes. Quando o paciente consegue fazer esse giro interno e falar, não, o meu corpo pode ficar bem. E aí começa a ficar bem melhor, né? Olha, isso que você colocou é super importante, né? Tem dois pontos aí, né? Um, a gente lembrar que a indústria farmacêutica é uma indústria de trilhões, né? Gente, é uma loucura, é mais do que os bancos, assim. Eu acho que é um negócio mais rentável, né? É a indústria mais poderosa do mundo, né? É a indústria mais poderosa do mundo, né?
e a importância do que no caminho espiritual a gente chama de visão, né? Que é a gente adquirir conhecimento, né? Conhecer outras linhas, outras ideias, outros paradigmas, porque essa visão, né, vai ser a base para a gente interiorizar isso e dar esses saltos quânticos aí, como você falou, né? Daí você posiciona a mente de outro jeito e aí cadê a realidade, né? A realidade é um processo de relação. De repente eu me relaciono com aquilo de outro modo, surge outra realidade na minha frente, né? Algo assim bem... Eu acho, né, que isso que você está falando é tão profundo, né? Uma vez eu, com a Lama Tsering, né, que é uma das minhas professoras do budismo, eu comentei com ela, olha, Lama, eu estou estudando medicina, eu estou estudando homeopatia, fazendo acupuntura, tal, quero ajudar as pessoas da melhor forma possível, tal. Ela falou assim, espere. Isso tudo, tá tudo bem, você pode fazer tudo isso, mas nada vai ajudar tanto as pessoas se você desenvolver compaixão ilimitada, né? Essa bodhicitta. Então, assim, se foque no treinamento da compaixão, porque os meios hábeis para ajudar as pessoas vão acontecer, vão aparecer. E aí, acho que essa é também um diferencial. Para mim, isso é muito importante. Eu vejo assim, né? Eu acho que essa busca espiritual me faz ter uma energia extra para olhar todas essas coisas difíceis que as pessoas passam, mas, ao mesmo tempo, olhar para elas e ver que elas são Buda, né? Que elas, no final das contas, a natureza delas é completamente livre. Está além de conceitos, está além de sofrimento, está além de dramas, né? Ela é totalmente livre. E eu acho que isso faz muito efeito, quando a gente consegue, aos poucos, por mais difícil a história que você escute no consultório, que a pessoa compartilhe com você, você consegue olhar além, você consegue olhar a natureza. Nossa, isso é fundamental. Isso é fundamental, e ainda mais vindo de um médico, né? Como eu te falei, porque quando a gente procura um médico, né, de certa forma, a gente se coloca, a gente delega um pouco de poder para aquele ser, né? E se ele nos devolve isso através de um olhar que nos eleva, é algo realmente muito poderoso e muito benéfico que você faz para as pessoas, né? Maravilhoso. E aí você já entrou no tema, você já se adiantou no tema que eu ia colocar, que é a questão da espiritualidade no cotidiano, né? Porque olha que coisa linda, como tudo é caminho espiritual, tudo. Ser médico é caminho espiritual, ser paciente é caminho espiritual, porque nós somos seres espirituais, né? A velha frase, né? Seres espirituais tendo uma experiência material, né? Nós não somos materiais que de vez em quando se conectam espiritualmente, não é isso. Nós somos, em essência, seres espirituais. Então, você veja como tudo é caminho. Quando a gente olha essa espiritualidade de uma maneira mais ampla, a gente vê que a vida é completamente espiritual, né? A espiritualidade é o autoconhecimento, é essa busca, é se conectar com algo maior, né? E a física quântica, ela traz isso de forma muito natural. Isso que é muito bonito, né? Como que nós hoje temos essa teoria científica, que a espiritualidade ela já deságua na espiritualidade, você não precisa, né? Não tem mais aquela coisa separada, né? da visão clássica. Então, a gente ver essa relação, né, da saúde como caminho espiritual, que é o que é de verdade, né? Porque o papel da doença, de certa forma, é esse, né? Nos ajudar nesse despertar, né? O nosso corpo é super inteligente, né? Você colocou essa coisa importante, né? De também uma das coisas que sutilmente, né, eu tento trazer para os pacientes que me procuram, é que ele vem com a doença, vem com o sintoma e aquilo pressiona ele, né? De alguma forma faz ele sofrer e tudo mais. Mas a gente sabe que espiritualmente qualquer doença e sintoma está a serviço dessa transformação necessária, né? Que muitas vezes nos tornou inconscientes. Nós não conseguimos perceber quais as mudanças que precisamos fazer
na nossa vida, nas nossas relações, e às vezes uma doença aparece a favor da gente. Isso que é o mais chocante nessa nova proposta, porque na medicina clássica a gente tenta jogar fora a doença, tenta anular a doença, tenta controlá-la e suprimi-la. E dentro dessas abordagens mais ampliadas que a gente está dizendo, da espiritualidade, dos paradigmas médicos mais ampliados, a gente vai tentar conversar com a doença, a gente vai tentar entender os motivos mais profundos, né, pelo qual a doença foi se instalando e foi se manifestando e, de alguma forma, foi alterando a força o que precisava ser alterado, né? Às vezes judiando bastante de um ego que às vezes está muito rígido, de crenças que são muito densas, né? De rigidezes em vários níveis, né? Da mente, do corpo, e aí a doença vai abraçando a pessoa. Mas se a pessoa conseguir fazer esse processo de entrar em contato de uma forma diferente com a doença, aquilo pode sim ser altamente transformador para ela, né? E eu acho que também o médico, no caso aqui a gente está falando da medicina, é fundamental para quem quer trabalhar com cura, né? Que a gente esteja sempre em processo de autoconhecimento, né? Então, uma das coisas que eu me proponho muito, no sentido de sustentar esse campo hoje que eu sustento, de atender muitas pessoas e um volume grande, mas e histórias muito densas também, porque quando você dá a chance para as pessoas falarem, 1h30 de consulta, a gente passa a conhecer mais as pessoas, né? As percepções, e elas abrem coisas para os médicos que elas muitas vezes não abrem para outras pessoas, né? E ela abre o coração. E sustentar tudo isso, Eliane, eu acho fundamental. Por exemplo, eu sempre tento fazer retiros, né? Tento ficar também em recolhimento, tento ficar em silêncio comigo, percebendo as minhas limitações, né? Os meus demônios também internos, né? E trabalhando também essas habilidades internamente, né? Coisa que você não vai aprender na faculdade de medicina, infelizmente. É uma coisa que você tem que procurar por fora mesmo, né? Isso é uma falha que já vem do nosso sistema educacional inteiro, né? Desde da alfabetização, né? Mas como nós conhecemos casos muito tocantes, né? De pessoas que passam por doenças graves, né? Às vezes um câncer, doenças, né, que quase morrem, e depois a pessoa fala, nossa, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque antes eu não vivia, né? Agora que eu acordei, né? Então, tem com certeza esse aspecto, né? E pessoas também que, às vezes, né? Eu conheço uma pessoa que desenvolveu uma doença autoimune, que na verdade era uma situação da vida pessoal dela, né? Um relacionamento que ela tinha, onde ela se desrespeitava muito naquele relacionamento, até que chegou uma hora, o corpo começou a se autodestruir, porque era tanta autodestruição que ela já fazia no nível sutil. Só que ela imediatamente ela identificou, né? Quando chegou nesse nível da doença grosseira, ela identificou e ela colocou um fim naquilo imediatamente, e ela ficou boa de uma doença que era também diagnosticada como sem cura, né? Então, nossa, gente, é um campo realmente rico, né? Pra gente. Porque eu costumo falar assim, que o meu estudo, né, dentro da ciência, dentro da física, né, que é tentar entender o universo, e isso aí casado também com a prática budista, que também, né, o Buda, na verdade, o que ele fala nos ensinamentos, né? Ele também explica, eu falo, o Buda foi o primeiro físico quântico, porque ele explica como tudo funciona também, né? Então, nós vemos que eu vejo assim muito claro que o universo, a vida, né, na verdade, é um grande oceano de amor e compaixão, né? A vida, o universo, né? O tempo inteiro está tentando nos cuidar, está tentando, né, nos acolhe o tempo todo. Você vê a natureza, né? A natureza só oferece, né? A árvore, né? Ela dá o ar puro, ela dá fruta, ela dá sombra, o tempo todo, é aquela compaixão excessiva, né?
Só que a gente é que anda se esbarrando na contramão, né? Aí se soca aqui, se soca ali. Aí parece que a vida é que está errada, que o universo é que está errado, mas não é o universo, né? Ele está te cuidando o tempo inteiro, né? Mas... E isso é uma coisa que eu gosto muito também nessa questão do estilo de vida, é ir para a natureza, né? E até a gente teve recentemente na Chapada Diamantina e ficamos lá uma semana. E assim, maravilhoso, né? A gente recarrega completamente. Aí a gente percebe, quando a gente fica sem celular, fica totalmente imerso lá no vale né, com a natureza, a gente começa a se dar conta, né, do quão artificial são os ambientes, né, das cidades, o quanto a gente alterou esse meio e o quanto a gente sofre com isso também, né? Por todas as contaminações, falta de contato com a natureza, tudo, poluição e enfim, é toda uma história assim, né? Então, realmente, às vezes a gente vai criando o nosso próprio sofrimento, né? Bem que o Buda fala isso, né? A gente que é responsável completamente por tudo que nos acontece, né? Então, não é diferente quando a gente está doente, né? A gente também, de alguma forma, foi acumulando aquilo, né? E a gente precisa ter essa posição de responsabilidade radical, no sentido de assumir, não é se culpabilizar, né? Mas é assumir a responsabilidade para poder fazer movimentos de transformação. Se a pessoa simplesmente ela se vê vítima, ela ainda fica numa posição muito paralisante, né? Muito amarrada, né? No momento em que ela fala, não, realmente eu falhei e agora eu estou colhendo o resultado de falhas, então tudo bem, eu aceito isso, mas agora eu quero tentar melhorar, eu quero transformar isso, né? E aí o movimento começa a existir e acho que alguma coisa quântica pode acontecer, né? Quando a pessoa... com certeza. Sair da vítima e ir para a responsabilidade, Nossa, já é assim, um salto quântico absurdo e muito menos sofrimento, né? Já dá para evitar muitos sofrimentos. Nossa, demais. Eu falo sempre, o vitimismo é da física clássica, né? Porque a Esses física dias até fazendo um paralelo, né? Eu estava com uma situação e assim, eu estava me notando, né? Eu pratico bastante meditação, mas eu estava me notando pensando muito no futuro. Mas e se isso, e se aquilo? Ah, meu Deus, e aí como é que vai ser e tal? E eu fui me dando conta, assim, pô, eu acho que eu tô ruminando o futuro aqui, né? E aí eu né, volta para o presente, vivencia o presente. Veja o que você tem agora, respire, pé no chão, aqui agora, aqui agora. É outra experiência, né? Agora, se às vezes a pessoa ela não consegue se dar conta disso, ela vai ficando nesse processo, aí vai sobrecarregando demais o corpo, né? Aí começa a aparecer alguma coisa, outra, né? E lá na frente pode dar uma doença mais grave, né? Você colocou um ponto fundamental, que é a meditação, né, Luiz? Meditação tinha que ser igual tomar banho, escovar dente, você faz meditação. Né? Nem que seja 10 minutos, gente, pelo amor de Deus, né? Para incentivar o pessoal, né? Eu criei um pacote assim, de 21 meditações. Né? Vamos começar outra rodada agora, na segunda-feira, dia 18. Legal, que bacana. 21 dias seguidos de meditação, são 10 minutinhos só por dia, meditação guiada. Aí a gente vai fazer no grupo do Facebook e do Telegram. Então, quem está assistindo aí, se nunca meditou, se quer incrementar um pouquinho a meditação, entra lá. A gente vai meditar gratuito, 21 dias. Porque é absolutamente fundamental, né? Se você não para, não silencia, não se observa, né? Porque aí o que a gente estava falando do vitimismo e da responsabilidade. A física quântica, ela joga a responsabilidade no seu colo, assim, né? Mas não é algo negativo isso, né? Não é, como você falou, não é culpa. Responsabilidade é responder com consciência. Olha que coisa boa. Né? Então, por isso que a gente diz que a física quântica ela te devolve o poder. Né? Então, a responsabilidade é o poder de volta na sua mão. Agora, para responder com consciência, tem que ter esse silêncio. Senão, você vai simplesmente seguir padrões automáticos, né?
você não está nem vendo as bolhas de pensamento, as bolhas de realidade, né, que você está entrando. Você não está nem vendo como que você vai dirigir esse processo, né? E fora assim, a resposta imediata no corpo, né? Porque começou a meditar. Você aí vai falar melhor que eu. Fala um pouquinho pra gente aí desse aspecto da meditação. Acho que é isso mesmo, Eliane, que você está comentando, né? Eu acho que a meditação é isso, né? Muitas vezes se traduz essa palavra meditação como familiarizar-se, né? Eu acho que é um familiarizar-se mesmo com esse estado de silêncio, de repouso da mente, né? De alguma forma você também às vezes observar o caos da mente, que muitas vezes nossa mente está em caos, né? Mas conseguir desenvolver esse observador mais distante, que ele sai desse furor, desse automatismo que você acabou de dizer, e ele começa a olhar um pouco mais distanciado, e isso abre um espaço mental, e isso faz a pessoa se dar conta de que ela não é os pensamentos, de que os pensamentos não são realidade, né? Os pensamentos são eventos mentais, mas eles não são a realidade, né? E 80%, 90% do que a gente pensa nunca vai acontecer. É uma coisa que vive só dentro da nossa subjetividade. Então, para que dar tanta importância, né? E a atitude, né? A forma de cultivar essa percepção mais ampla, eu acho que a meditação tem um grande papel, né? Só que a meditação, como qualquer mudança do estilo de vida, para que ela tenha um resultado consistente, a gente precisa ir a fundo, a gente precisa cultivar isso diariamente. Então, como que a gente faz isso? Faz com práticas diárias, né? Às vezes faz retiros e treinamentos mais intensivos. Então, eu estou trabalhando também com Mindfulness laico, né? Então, a gente dá formações profissionais, a gente dá programas de 8 semanas e a gente costuma falar isso para as pessoas, né? Meditação precisa ter espaço na agenda. Se você não tiver o espaço na agenda, a agenda vai ser preenchida com outras coisas habituais, né? Então, precisa ter muita coragem, decisão, querer mesmo. E aí, se a pessoa engaja, ela tem muito resultado. O resultado da meditação ele é muito rápido, muito, muito rápido. Mas ele não é uma pílula mágica. E eu acho que é isso que talvez a nossa sociedade, né? Já diria lá o Bauman, né, nosso sociólogo falecido, que tudo é muito líquido, né? Então as pessoas querem coisas muito rápidas, muito imediatas, sensações de prazer muito rápidas. É uma sociedade muito hedonista, né? E por ter esse hedonismo e esses vícios, né? Vídeo uso de redes sociais, etc., ela passa a achar que treinar mais de 1, 2, 3 vezes já é chato, já é uma coisa muito repetitiva, né? Então a gente vê bem claramente isso, né? Os programas de mindfulness, a gente sempre abre, mas cada vez mais a gente vem percebendo que as pessoas acham muito tempo 8 semanas. Veja, 8 semanas, 8 encontros, Nossa, as pessoas acham muito tempo. Por quê? Porque no Instagram, nas redes sociais, estão lá vendendo cursos de 1 dia, de 1 hora, de 10 minutos. E é muito louco isso, né? A noção de tempo que as coisas estão. Até esses dias eu assisti um filme de 2 horas e meia. E eu me dei assim a sensação, falei, nossa, parece que está demorado o filme, né? E aí, na realidade, não, é porque a gente está sendo habituado a acelerar. Então, todas as séries são de 30 minutos, 40 minutos, o WhatsApp acelera 2 vezes lá a fala da pessoa. Então, cada vez mais acelerado. E isso vai chegar num ponto de ansiedade absurdo, né? Eu acho que hoje a ansiedade, cara, é difícil quem tenha um centramento. As pessoas estão contaminadas com esse estilo, né? De tudo muito rápido, muito descartável. Elas não se programam para fazer um estudo. Elas vão comprando o que aparece na frente. Se não aparecer na frente, não é bom. Não é muito louco isso, né? É muito. Pois é, acelerados e desconectados, né? E cansados. Porque... E cansados. Não tem adrenal que aguente esse ritmo. Cortisol não vai dar conta, vai ficar com baixa de cortisol, vai ficar cansado, vai se sentir tonto, vai ficar fora do ar, vai ficar tomando café o dia inteiro, comendo açúcar,
porque não tem energia, não tem adrenal que consiga dar conta desse ritmo. É um ritmo antifisiológico. Gente, e é justamente o contrário, né? Porque a receita, né, é assim, é pausa, é ritmo, mas o ritmo, né? Eu gosto muito assim, eu recomendo muito na meditação essa coisa da natureza que você falou, você observar o ritmo da natureza, né? Olha a onda do mar, né? A onda do mar ela vem, ela quebra. Aí se você começar a olhar, tudo na natureza tem esse ritmo. Aí você vê um pássaro voando, aí ele faz aquele voo assim. Então, essa é a nossa frequência também, né? Esse é o nosso ritmo, essa é a nossa pulsação. Mas aí a gente coloca uma pulsação, um tambor batendo ali muito mais acelerado, né? Do que a vibração natural das nossas células, do nosso corpo, da nossa consciência, né? Aí, eu acho que hoje em dia, né, o Buda já foi um revolucionário, né? Quando ele decidiu sentar embaixo da árvore Bodhi e só sair de lá quando ele se iluminasse, né? Mas eu acho que hoje em dia meditar e realmente cultivar a prática meditativa diariamente é muito revolucionário. muito, Porque hoje muito. todas as forças, praticamente, elas são contrárias a isso, né? Até Totalmente subversivo. eu gosto muito do Yuval, né, Noah Harari, aquele historiador. Ele é praticante de meditação, de Vipassana, né? E ele fala isso num dos livros, né? Ele fala assim, a atitude mais revolucionária hoje é meditar. Porque está tudo ao contrário, as coisas são para fora, buscar estímulos, comprar coisas, né? E meditar para dentro, aquietar, completamente revolucionário. E todos nós temos essa ferramenta aqui na palma da mão, né? É só a gente procurar um bom professor, uma pessoa que oriente no início, né? Nossa, hoje em dia está tudo online. Nossa, gente, vamos aproveitar, né? Porque é o que eu costumo dizer, né? A física clássica é uma física do século XIX que deu conta da necessidade da época. Mas nós já estamos no século XXI, com problemas gravíssimos de sustentabilidade, né? Risco de ser extintos como raça, né? Em última instância, é isso. Né? Doenças, tecnologia invadindo nossa vida, pandemia. Gente, não dá mais para se dar o luxo de ficar com essa visão ultrapassada. Né? Então, é urgente que a gente mude o paradigma, que a gente conheça o que a ciência diz hoje, porque a gente fica preso em coisas que nem a ciência fala mais, a ciência não fala nada disso mais. Né? Essa visão de mundo, mesmo os físicos, né, que começaram acreditando que a física quântica era só para a escala atômica e subatômica, hoje já caiu isso, né? Hoje os físicos já acreditam que o mundo é quântico em todas as escalas. Né? Tem aí a biologia quântica, que usa a física quântica para explicar a migração de pássaros, fotossíntese, né? Fenômenos macroscópicos. E a própria ciência continua trabalhando, né, em modelos científicos de gravidade quântica, nessa linha de mostrar que a física quântica está em todas as escalas. E é um paradigma que, nossa, expande assim, absurdamente as nossas possibilidades. Né? Vai nos apresentar assim um outro mundo, né? Com outras saídas e outras respostas, né? Criativas. Então é maravilhoso. Bom, a gente já está indo aqui para o último pedacinho da live. Deixa eu ver se tem algum comentário. Se alguém quiser comentar, perguntar, aproveitem. A Rosemary comentou aqui, né, que nós temos vários corpos, exatamente. Físico, psíquico, mental, espiritual, exatamente, né? A medicina do Dr. Luiz é essa medicina nova, que olha todos os corpos, né? Esse negócio de olhar só o corpo físico, isso é século XIX, gente, ó. 2 séculos atrasados, pelo amor de Deus. Aí a Rosemary comentou também, a separatividade é uma ilusão, a medicina fez isso, né? Nunca houve tantas especialidades. Essa coisa da especialidade também é louca, né? Porque na ciência também tem isso, né? A gente vai para
faz mestrado, depois doutorado, aí a pessoa vai especializando cada vez mais numa área da ciência tão estreita, né, que daqui a pouco ela vai saber tudo de nada. Porque, Sim. né, o que ela sabe vai aumentando, mas o que ela estuda vai diminuindo. Então, isso aí vai, né, vai chegar Eu uma gosto hora. muito. O que eu tenho notado também da medicina integrativa, né, dessa linha que já vem aí há uns 30, 40 anos dos Estados Unidos e hoje no Brasil está muito forte, está crescendo muito. É muito interessante na integrativa porque, ao mesmo tempo que a gente tem um olhar abrangente e global das funções vitais do organismo, né, a gente também tenta entrar em contato com essas alterações em nível de DNA e de inflamação crônica subclínica, estresse oxidativo, alterações mitocondriais ou das membranas, né? Então, é interessante porque tem esses dois olhares. Não tem como eu esquecer lá dos fenômenos da célula, né? É importantíssimo a gente entender os fenômenos e as disfunções das celulares, principalmente mitocondriais e tudo mais, do núcleo, da transcrição do DNA, né, da longevidade, tem um monte de coisa acontecendo ali, mas a gente precisa também ter esse olhar mais abrangente, corpo-mente, né? Então, é isso que a gente tem feito hoje em dia, né? Tentado fazer as duas coisas. Mas a questão da especialização na medicina, como que eu vejo, né? É uma necessidade diante de tanto conhecimento técnico e científico, porém, existe uma hiperilusão das pessoas de que elas precisam ir direto em especialistas. Muitas vezes elas não precisam estar indo em especialista. Mas sabe o que acontece, Luísa? Às vezes não, eu estou tendo dificuldade de achar um clínico geral. Parece que não existe mais, né? Clínico geral, infelizmente, ficou muito desgastado, porque a clínica geral ela foi pensada para as especialidades, né? A pessoa que tem a formação de clínica, às vezes ela se tornou, né, culturalmente um encaminhador para as especialidades, né? E, na realidade, quem veio tentar mudar um pouco isso, no meu ponto de vista, é a medicina de família, tem um outro olhar em relação a isso, e a medicina integrativa, a ortomolecular, a homeopatia, a acupuntura, essas outras racionalidades também. No sentido, principalmente medicina integrativa e ortomolecular, você resolve muitas situações clínicas porque elas têm em comum inflamação, clínica silenciosa, elas têm em comum estresse oxidativo, elas têm em comum disfunções mitocondriais e tudo mais. E se você mexer nisso, você vai melhorar todas as doenças do corpo, não só numa parte. E é isso que falta para a medicina tradicional. O médico hiperespecialista, ele vai tratar lá a doença, por exemplo, vai tratar o diabetes, vai manejar uma boa insulina, só que não vai tratar o processo global dessa disfunção dessa insulina. Não vai nem questionar que o cortisol influencia essa insulina, que é produzido lá na adrenal, porque é um outro órgão, né? Está em outro lugar, então não sei. Então é complicado. Então, assim, essas interfaces são perdidas, né? São. E acho que a medicina integrativa ela está resgatando isso e é um modelo que dá resultado. Então, as pessoas estão gostando, está cada vez mais popularizando. Maravilhoso. É isso, a gente tem que conhecer, né, as opções, porque cada coisa tem o seu momento, né? Como você falou no início, tem o momento do especialista, tem o momento da cirurgia, da intervenção, né? Tem, mas nem sempre esse é o momento, né? Na maioria das vezes não é. Por exemplo, tem o momento lá, a pessoa está com câncer, precisa fazer estadiamento, precisa fazer imunohistoquímica, precisa mandar para laboratório. É um conhecimento do oncologista, perfeito, ele vai tratar tecnicamente. Mas é como eu falo para o paciente, ok, você trata lá a doença com ele e deixa que eu trato você. Porque esse é o nosso drama, né? A gente passa a vida inteira tendo oportunidade de nos tratar, né? Aí a gente vai jogando, empurrando com a barriga e tal. Aí quando chega lá na frente, lá no caso agudo, aí a pessoa chega à conclusão de que tinha que ter tido um olhar mais integral. Infelizmente já vi isso, né? Já vi pessoas idosas no final da vida, né, se deparar com um câncer. E aí a pessoa
perceber que tinha problemas emocionais por trás, mas aí já não tem mais o que fazer, aí já Você não já tem. está mais avançada. A pessoa às vezes já também está numa idade já muito avançada, o corpo já não. Então, né, saber assim, cada coisa no seu tempo, né? Isso. Aí a Silvana falou aqui também que alegria ouvir um médico com essa visão. Ai, que bom, Silvana, é isso aí, né? A Geni, Valeu, a Silvio. doutora Flávia também falou aqui. Geni, esse é o médico integrativo que te falei. Isso aí, gente, olha. Eu estou bem satisfeita aqui, tive resultados muito bons com o tratamento, que a gente está fazendo há pouco tempo, né? Na verdade. É recente, tem muito mais. Né? Estamos só começando, mas já tive resultados espetaculares. Aproveitando o tema da live, né, que você me convidou sobre espiritualidade, né? E queria deixar o recado que eu acho que todos nós aqui que estamos aqui nessa sala, né, deveríamos nos questionar se temos um caminho espiritual, não importa em qual tradição espiritual, mas ter um caminho em que a gente possa se conhecer mais, conhecer algo que transcende. Eu acho que falta muito hoje a transcendência. Eu acho que a gente tem que resgatar a transcendência nas nossas vidas, né? Então, eu acho que isso dá mais sentido para a gente estar aqui vivo, nesse plano, né, fazendo essas coisas. A gente precisa ter uma visão mais transcendente, eu acho, das coisas. Resgatar isso, né? Então, se você perdeu isso, se você deixou isso de lado, para a tua saúde, para o que vai acontecer lá na frente, a transcendência é muito importante na vida das pessoas. Eu recomendo, eu acho que é algo que a gente precisa resgatar. Ai, maravilhoso, concordo plenamente. Eu achei maravilhoso a sua colocação aí, fecha super bem a nossa conversa. Então, que legal. É um prazer ajudar. Tem outros pacientes seus aqui presentes. E uma galera aqui dos pacientes. Aproveitando para deixar um abraço e um apertado, um beijo aí no pessoal que já me conhece, que já me acompanha. Gratidão pela confiança e mais uma vez numa live. Show de bola. Eliane, obrigado pelo convite. Gratidão. Fiquem atentos lá que eu vou postar vários conteúdos legais nos próximos dias. Eu vou estar num congresso de longevidade em São Paulo agora, a partir de amanhã. E com certeza muitas coisas legais, assim, novas na saúde. Então, fiquem ligados aí. Obrigadão, viu, Eliane? Continue teu projeto maravilhoso aí. Siga em frente. Que bom. E eu, para fechar, vou reforçar aqui o convite da meditação, porque realmente tem uma frase, né, que diz: aprender a meditar é a maior dádiva que você pode se dar nessa vida. E é mesmo. Olha, eu vou falar sinceramente, é de tudo que olha que eu já fiz muita coisa, hein? Já fiz terapia de várias linhas, mas aprender a meditar é a maior dádiva mesmo. É a primeira, assim. E também convido vocês, né, para seguir também aí os posts, né? Quem gosta dessa linguagem da ciência. Eu tenho esse feedback, né? Muitas pessoas que falam que se sentem, né, mais confortáveis, assim, flui de forma mais natural esse caminho na espiritualidade quando segue por esse viés científico, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque nós ocidentais temos essa mente científica, né? É da nossa cultura mesmo. Então, é muito bacana ver que hoje essas áreas se integram, né? O Einstein dizia, né? Deus futuramente será assunto da ciência. O Einstein era bem budista, assim, né? Ele já... Total. Ele era total, né? Ele era super simpatizante do budismo, assim. Ele já falava muita coisa. Então, a gente tem esse caminho hoje, né? Que a física quântica oferece, né? Um trabalho também que eu faço aí com muito amor, como o Luiz falou do trabalho dele, porque a gente acaba canalizando essa energia da prática espiritual para o trabalho, né? E é assim, tem que ser assim, né? Senão não acontece como a gente gostaria, né? Então tá maravilhoso. Muito obrigada, Luiz. Até a próxima. Tudo de bom. Gente. Obrigada, Beijos pessoal que participou. Tchau.